Estamos iniciando mais um Café com a Ursa, hoje com a presença do Dr. Daniel Brabo, candidato do 5º Constitucional da OAB, Fernando CPI. Bom dia, boa tarde a todos os telespectadores do nosso programa Café com a Ursa, aqui na TV Ursa. É um prazer estar com vocês aqui, fazendo um bom combate, jogando limpo com a sociedade, não destruindo reputações, fazendo bem sem olhar quem e prestando bom serviço a quem precisa dentro da sociedade alagoana. E é com prazer que estamos aqui com o Dr. Daniel Brabo, candidato ao 5º Constitucional, da OAB. Esse jovem advogado, irmão de um grande amigo, o advogado Marcelo Brabo, um jovem advogado atuante dentro da Justiça Alagoana. E vamos bater um bom papo aqui sobre as suas propostas que ele tem aqui para participar desse grande embate por essa vaga do 5º Constitucional. É com você, Raudrinho. Doutor Daniel Brabo, você poderia falar para os nossos telespectadores quem é Daniel Brabo e quais suas propostas para os advogados que estão participando, que vão eleger, os candidatos que vai para a mesa do governador para escolher o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Um forte abraço. Muito obrigado a vocês. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Rodrigo, ao Fernando também, parabenizar todos que fazem aqui a URSA, certo? É um momento muito importante, até um momento aberto, democrático, para poder que a gente possa dizer quem é, certo? Que é a sua pergunta, já vou começar respondendo. Sou o Daniel, tenho há quase 2 décadas no sangue a advocacia vivendo. Comecei muito jovem também, Fernando, quando me disse aqui jovem, fico muito feliz ainda de ser intitulado como jovem, porque apesar de jovem que eu me considero ainda, digo uma coisa a vocês, fico feliz quando eu olho para trás e digo que a gente, além de ter quebrado alguns paradigmas, o jovem ele deve sim ocupar espaço. E quando eu digo isso, porque tenho quase 2 décadas de advocacia, logo no primeiro ano que eu comecei a advogar, tive a oportunidade de exercer a presidência da Comissão de Prerrogativas da Ordem, talvez a comissão mais importante que tenha dentro da nossa entidade. Fiz um trabalho junto com valorosos colegas, tive a oportunidade de ser convidado e reconduzido para a 2ª gestão, passando então 6 anos à frente da Comissão de Prerrogativas. E eu sou advogado, sou casado com a Cláudia, tenho 3 filhos, Davi, Júlia e Felipe. Além de advogado, me formei também em administração de empresas, não exerci, mas me formei, sou especializado, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco, também sou especializado em Soluções Alternativas de Conflito pelo SESMAC e atuo na área civil, administrativa e eleitoral. Já tive a oportunidade também, ao longo da minha atividade advocatícia, de exercer alguns cargos públicos. Fui procurador-geral adjunto do município de Maceió, fui procurador-chefe do Tribunal de Contas por 2 anos, exerci também a atividade de secretário executivo de gestão interna da Secretaria do Trabalho do Estado e algumas outras atividades, mas nunca sem me afastar também, nunca deixei de exercer sem me afastar da atividade da advocacia. CPI. Amigo, quais são as suas principais propostas para participar desse difícil embate que é o 5º Constitucional? O que você tem a nos dizer? Fernando, mais uma vez, muito feliz com a pergunta de vocês. Eu não considero proposta, eu considero compromissos. Até porque quem está, como eu estou aqui na qualidade de candidato, você não pode simplesmente dizer que quer ser candidato a desembargador por uma realização de um sonho, por qualquer outra razão. Eu acho que o 5º Constitucional ele está muito acima de qualquer coisa. É o momento em que nós temos como advogados, eu também como advogado e eleitor, que escolher aquele que melhor nos representa, aquele que tem compromisso com a classe dos advogados. E lhe digo que quando coloquei o meu nome na disputa, quando eu coloquei o meu nome à disposição dos colegas, deixei muito claro de que só entraria nesse pleito se fosse para construir uma pauta propositiva. E ao longo de toda a pré-campanha e durante toda a campanha, o que eu mais fiz foi conversar com colegas da capital, do interior, advogados civilistas, previdenciaristas, criminalistas. Para quê? Para que juntos
juntos construíssemos um caderno aqui de compromissos. Caderno este em que, além de ideias, além de situações que eu tinha já no meu íntimo, na minha advocacia, exemplo, de julgar os processos em ordem cronológica, certo? Outras coisas mais avançássemos, para que a gente pudesse abarcar algumas situações que são muito caras à advocacia e que, às vezes, são procedimentos simples, que o tribunal tem condições, sim, de enfrentar e de colocar. Eu dou como exemplo a vocês uma questão humanitária. Hoje, no nosso Tribunal de Justiça e no nosso fórum da capital, não falo nem do interior, a gente não tem um local em que, se a gente precisar levar um filho, uma criança menor, que a gente possa deixar. Eu, agora há pouco, vim de uma visita de uma colega advogada em que ela brincou comigo e disse que a filha dela conhece todas as varas do fórum, até porque ela disse que não tinha com quem deixar, então levava a filha acompanhando uma advogada, levava a filha acompanhando de vara em vara. Então, ou seja, se a gente tiver um local adequado para deixar os nossos filhos, o menor que estiver conosco, lá ele tem condições de ficar, ser acompanhado por um instrutor. Lá, se precisar trocar uma fralda, vai ter um local adequado. A mãe que precisar amamentar não vai precisar se expor no meio, como às vezes a gente se depara nas varas de família do fórum, com as mães ali com as crianças, amamentando em todo local, trocando uma fralda num local que, por mais que seja limpo, é um local insalubre, que é um banheiro. Então, isso aí que eu defendo desde o começo da pré-campanha, que eu venho dizendo e defendendo nos 4 cantos do nosso estado onde andei, eu vi e presenciei funcionando dentro do Fórum de São Luís, no Maranhão. Para mim é um exemplo. E já soube que, inclusive, o Fórum de São Luís, no Maranhão, é um fórum que foi premiado em razão desse espaço humanitário que ele desenhou e faz não só para o advogado, mas ele faz para a parte que lá está e ele faz para o servidor também do fórum que lá está e não tiver onde deixar o seu filho, a sua criança que estiver acompanhando. É com você, Rodrigo. Em relação à questão da segurança do advogado, né? Nós tivemos um caso sério em relação ao assassinato o esposo da professora Ana Célia, a Maricélia, né? O Benedito Carvalho, que morreu na porta do Tribunal de Justiça, lá no Fórum do Barro Duro, né? Qual é o seu compromisso em relação aos advogados, em relação da segurança do advogado, né, em relação a essa questão? Porque, por exemplo, nós quando chegamos na porta do Tribunal de Justiça, lá do Fórum, é um estacionamento aberto, né? Não existe segurança. Totalmente seguro. O senhor, como desembargador, qual será a sua luta, o seu compromisso em relação à questão da segurança do advogado? Aldrin, além da segurança, o advogado ele precisa ser ouvido e o advogado ele precisa ser abraçado em inúmeras outras situações no Tribunal de Justiça. Concordo. E nos fóruns da capital e do interior. E eu digo a você, não foi um caso isolado da Maricélia que aconteceu uma fatalidade, um cliente que ali aconteceu aquela situação. Eu não sei se existe alguma patologia dele, mas todos nós estamos sujeitos, não só nos fóruns, não só dentro do tribunal, como também em outros locais em que o advogado trabalha, seja numa delegacia, seja num presídio. O advogado tem que primeiro ser ouvido, até porque não há ninguém melhor para que possa passar os reclamos da advocacia e para que o tribunal possa, diante do que ouvir, defender essas bandeiras. E eu lhe digo com muita tranquilidade, quando eu vi os advogados, quando eu fiz essa campanha até agora, pautando de uma forma propositiva, fiz porque é a advocacia criminal em que cada dia mais vem sendo vilipendiada nos seus direitos. Os advogados criminalistas sofrem não só de uma falta de segurança, mas sofrem um pouco mais, Aldrin, até porque tem situações que são procedimentos que podem ser executados pelo tribunal e que vai facilitar não só a vida da advocacia, vai facilitar a todos, até aqueles que participam também do judiciário. E eu lhe dou um exemplo prático, que as decisões judiciais na área criminal, todas, sem exceção, já saiam com força de mandado. Ou seja, se for para liberar um cliente lá, um réu que esteja preso, que aquela decisão ela já sirva de alvará de soltura, que não precise que depois venha o escrivão a expedir um alvará de soltura para que o juiz venha assinar, para daí ir ao sistema prisional, ser feita a consulta para ver se pode ser liberado ou não. Outros estados já fazem isso como um procedimento padrão. Então é dessa forma que a gente precisa caminhar.
caminhar. É dessa forma em que eu vi, que eu coloquei como compromissos meus para a advocacia criminal e para toda a advocacia do estado de Alagoas. Bandeiras que, chegando lá, não serei mais um advogado, mas serei um representante da advocacia. Serei escolhido pelo 5º Constitucional como do quadro da Ordem dos Advogados, e lá terei como obrigação e como compromisso levantar sempre a bandeira da advocacia. Então, quando eu falo que não são propostas, são compromissos, porque existem situações que são muito caras à advocacia, honorários, prerrogativas, alguns procedimentos de melhoria para a advocacia são importantes. Então, precisa, quem estiver aqui sentado nesta cadeira, como eu estou na qualidade de candidato, tem que se comprometer com o advogado. Como você falou, não são propostas, são compromissos. E quais são os seus outros compromissos com a sua categoria? Essa categoria que tem sido tão sofrida, né? A gente sai da faculdade, né? Se forma, os caminhos são todos fechados, muita dificuldade para atuar na área. Quais são sua proposta com relação ao advogado novato que saiu, passou na ordem, está com sua carteirinha, começou o seu serviço na sua vida jurídica agora? Fernando, são compromissos que vai desde procedimentos do gabinete, a exemplo de julgar os recursos, certo, em ordem cronológica, a procedimentos a serem implementados e defendidos dentro do tribunal, a exemplo de substituição de comarcas em que não tenham juízes titulares, que sejam por comarcas vizinhas. Isso pode parecer uma besteira, mas isso é muito significativo ao advogado do interior. Até porque o advogado, às vezes, de uma comarca longínqua, vou dar um exemplo, Piranhas, fica numa ponta do estado de Alagoas. Não faz sentido que um magistrado que substitua na comarca de Piranhas não seja de uma comarca vizinha. Já aconteceu em outras épocas, o magistrado de Maceió substituindo em Piranhas, magistrado de Arapiraca substituindo em Piranhas. Então, o advogado que lá reside em Piranhas, que lá trabalha em Piranhas, ele tinha que se deslocar 150, 300 quilômetros para despachar com o magistrado. Então, vão de procedimentos desta natureza a outros procedimentos. A exemplo, quando há ausência de um defensor público e precisa que o advogado substitua o defensor, ele é considerado como um defensor dativo, um advogado dativo. E no nosso estado não há uma regulamentação de remuneração. Então, há magistrados que fixam remuneração, há outros que não fixam. E aqueles que fixam a remuneração, o advogado depois tem que entrar por uma verdadeira peleja jurídica, ou seja, ele tem que executar os honorários em face do Estado para que possa vir a receber. Então, uma das coisas que eu defendo desde o começo, e que isso, para o jovem advogado, para o advogado mais antigo, vai ser uma defesa de mercado de trabalho, é que seja regulamentado e criado um fundo específico de remuneração do advogado dativo. Ou seja, o advogado trabalhou de forma ali, foi convidado, que foi solicitado pelo magistrado, ele possa imediatamente em seguida ser remunerado, seja pelo valor que está previsto pela tabela da OAB, ou seja, 300, 500 reais por uma audiência, mas que ele possa, ao invés de ter que passar por essa peleja jurídica, de executar contra o Estado, como eu vi de gente dizendo que passa 3, 4 anos para receber por uma audiência que realizou, que ele possa imediatamente ser remunerado. Doutor Daniel Bravo, em relação à questão desta conquista dos advogados da OAB, do 5º Constitucional, o que isso representa, esta vaga para a classe dos advogados? O que isso representa você como um ativista na área jurídica? O que isso representa para os advogados e para você? O que isso representa? Aldrin, temos excelentes magistrados, sejam de primeiro ou segundo grau, não só no nosso estado de Alagoas, como em todo o Brasil. Seria aqui uma inverdade eu falar de uma forma diferente. Amigo. Temos muito bons desembargadores, pessoas que atendem os advogados, às vezes melhor até do que aquele que vem oriundo do 5º, mas no nosso caso, o estado de Alagoas, nós somos muito felizes ao longo dessa caminhada. Eu lhe digo, saindo um pouco do Tribunal de Justiça de Alagoas, um exemplo no TRT,
a classe escolheu o Marcelo Vieira como um dos colegas que foram mais votados e depois o presidente da República o nomeou na época como desembargador. É um excelente desembargador oriundo do Quinto, respeitoso, ouve os reclamos da advocacia, atende ao advogado, o que isso é muito caro e muito importante. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Alagoas. Temos um desembargador já que é representante oriundo do Quinto Constitucional, desembargador Tutimé Zairan, é um cara também sempre acessível aos advogados. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, é uma pessoa que não furta em atender sábado, domingo, feriado. Eu já tive exemplos de véspera de Natal, ligar para ele me atender quando então era presidente, ou seja, fomos muito felizes. E é esse o momento que a gente tem também agora de olhar para os exemplos que temos em nosso estado e escolher aqueles que entendemos que são acessíveis, aqueles que têm compromisso com a advocacia. Então, o quinto constitucional não é só um quinto porque está previsto na Constituição. Para mim, ele vai muito mais além. Ele vai em razão disso. É a oportunidade em que a gente tem de escolher um colega advogado, um verdadeiro representante da advocacia, para que possa, ouvindo sempre a classe, defender a bandeira da advocacia. Não é apenas julgar de forma humanista, de forma garantista, isso é obrigação. Eu coloco no meu caderno de compromissos como um dos compromissos, mas porque isso para mim vai muito mais além. E o quinto constitucional, para mim, aonde eu estou aqui hoje sentado na condição de candidato, não é só pedir voto não. O pedir voto é obrigatório, até porque o candidato que não pede voto, ele não merece ser votado, ele não merece ser prestigiado pelos advogados. Mas é o pedir voto e dizendo, olhe, pode me cobrar, eu tenho um compromisso com a advocacia. Então o quinto constitucional é isto. Para mim, o quinto constitucional serve dessa forma: oxigenar o tribunal e, acima de tudo, ter um representante da categoria que defenda, acima de tudo, os anseios da mesma. Amigo, doutor Daniel Brabo, eu queria fazer uma pergunta, respeitando a divergência, respeitando tudo. Dentro da categoria, primeiro eu vou dar a minha opinião e vou fazer a pergunta. A gente está vivendo uma questão tão ridícula hoje no nosso país, em todas as fases da sociedade, que tudo que a gente vai fazer, pergunta, é direita ou esquerda? É uma coisa que, para mim, nunca existiu esquerda no Brasil. Todos os governos que passaram foram governados por todos os partidos. Aí as pessoas, que é uma questão pessoal de cada cidadão, que vivemos numa democracia, as pessoas estão pautando sua vida dentro dessa questão, para mim, com todo respeito aos telespectadores, idiota. Uma questão idiota, que deviam respeitar a questão pessoal de cada um. Existe esse tipo de coisa dentro da categoria de advogado. E a segunda, vamos fazer esse bate-bola. Existe viés político nessas eleições do quinto constitucional, compra de voto, existe, vamos dizer assim, ajuda política de senadores, deputados, Jogue limpo aqui com você sempre, você e sua família sempre foi olho no olho, dedo na cara e sempre falando sério. Eu quero que o senhor, dentro do que você quiser falar, exponha isso para os nossos telespectadores, porque a gente está cansado, doutor, sem brincadeira. Eu digo sempre aqui, eu respeito todos os setores, aqui nunca vamos deturpar a imagem de ninguém, tá falando besteirol, manipular. Mas a coisa está muito feia na sociedade brasileira e aqui no nosso estado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pelo amor de Deus, é com você, doutor Daniel. Fernando, eu digo sempre que a advocacia ela é uma bandeira que está acima de qualquer lado partidário, certo? Então, aos que me perguntam às vezes essa questão de você é esquerda ou direita, eu digo não, eu sou advocacia. E principalmente nesse projeto, eu lhe digo com muita tranquilidade, gosto dos colegas que são de um lado, gosto dos colegas que são do outro. Para mim, independente, não digo quem é certo, não digo quem é errado. O advogado ele não é neutro, neutro ninguém é. Não existe neutralidade. A gente pode até ser imparcial em determinados assuntos. Agora, neutralidade não existe. Lhe digo com muita tranquilidade, a nossa entidade maior, a nossa ordem, ela é defensora não só dos advogados, ela é defensora, acima de tudo, guardiã da Constituição, ela é defensora da cidadania. Então, a ordem, ela é uma instituição que ela está muito acima de lados partidários.
honorários. Então, pela ordem e por ser um advogado ao qual pertenço com muito orgulho aos quadros da minha entidade, eu também me posiciono dessa forma. Lhe digo que eu acho que o momento em que a gente vive, o processo do 5º Constitucional, ele é muito superior a essas discussões político-partidárias. É um processo em que influencia diretamente a nossa atividade, diretamente a nossa vida, diretamente aos nossos honorários e que a gente sobrevive de honorários. Com relação à influência no processo do 5º Constitucional, tem sim muitos rumores, tem sim muitas, eu não vou dizer denúncias, porque denúncias quando a gente fala-se de comprovação, mas eu vou falar de boatos, eu vou falar de fofocas, tem pessoas que chegam para dizer, olha, fulano, beltrano, mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça desde que eu entrei nesse processo do 5º Constitucional, desde que eu disse, aceitei com os amigos, conversei e topei ser candidato, eu disse, vou fazer uma campanha propositiva. A minha campanha, eu não estou olhando para o candidato do lado, para o do outro, para mim ninguém é concorrente de ninguém. É um momento em que os advogados podem escolher até 6 advogados para serem votados. O meu objetivo é lá, é na cadeira de desembargador, o meu objetivo é mostrar aos advogados em que eu sou a melhor escolha, porque eu tenho um compromisso com a classe, bandeira esta que desde o começo eu levantei, bandeira esta que desde o começo eu bato no peito com muito orgulho, de muitas ideias que partiram minhas e outras que partiram coletivamente, com os advogados que ajudaram a construir esse momento. Então, pode haver? Pode, mas a gente sabe que o 5º Constitucional, desde que publicado foi o edital pela ordem, todos já sabiam a regra do jogo. E na qualidade de qualquer um que participa, seja como candidato ou qualquer um que participa do processo como eleitor, temos a obrigação, acima de tudo, de denunciar eventuais desmandos, eventuais situações que forem irregulares. Então, com muita tranquilidade, eu digo, tenho feito uma campanha muito limpa, muito tranquila, corpo a corpo, conversando com os advogados, ligando. Digo uma coisa a você, candidato tem que gastar a sola do sapato, que a gente sempre viu essa história, né, essa brincadeira. E tenho feito isso com muito orgulho. Só essa semana já fui a Santana, já fui a Palmeira, fui a Ilho d'Água das Flores, fui a São José da Tapera, fui a Porto Calvo ontem, hoje visitei alguns colegas da parte alta de Maceió. Eu acho que o que vale, o eleitor advogado é um eleitor qualificado. Sabe-se que o voto é secreto, então por mais que hajam promessas, por mais que hajam influências político ou financeira, na hora do voto, o que vai bater é a consciência do advogado. Na hora do voto, aquele que sabe que hoje lhe foi oferecido algo em troca de um apoio ou em troca do voto, ele sabe que o futuro dele pode estar naquele momento em que ele vai marcar o X, seja ele escolhendo apenas um, ou seja ele escolhendo até 6. Então, dessa forma, Fernando, enfrento com muita tranquilidade. E aproveitando que falei do voto, que falei do pedido, eu deixo aqui registrado que o meu número de campanha é 1, até porque tive a oportunidade, como todos tiveram, de registrar, e que o edital previa que o primeiro que viesse a registrar seria contemplado com o número 1. Assim eu fiz, então seria o primeiro da cédula que estará lá o meu nome como Daniel Brabo, o número 1. Doutor Daniel Brabo, quais são as suas últimas palavras para os nossos telespectadores em relação ao seu compromisso com os advogados, com a Justiça Alagoana, o que os advogados e os alagoanos podem esperar do Dr. Daniel Brabo como desembargador aqui na Justiça Alagoana? Pode esperar o que eu sempre fui, Raudrinho. Eu nunca mudei, até porque eu tenho muito orgulho. As pessoas que às vezes falam comigo e dizem, o Daniel nunca mudou, eu não estou em campanha sendo um artista, sendo diferente, sempre fui respeitoso com todos. Quando entrava em sala de audiência, que o colega estava acompanhando o cliente dele da parte adversa, para mim o adversário nunca foi o colega advogado. Para mim quem era o adversário eram as partes. E assim eu sempre tratei a todos, com urbanidade, com respeito e
acima de tudo, com acessibilidade. Os locais em que eu passei advogando e ocupando alguns espaços, me credencio, inclusive, para poder dizer de acessibilidade, de portas abertas. Sempre atendi a todos os advogados, sempre busquei a responder e ajudar quando podia e quando preciso a todos. Então, podem esperar de mim isso, uma pessoa que vá ao tribunal para crescer, uma pessoa que vá ao tribunal para defender as bandeiras nossas, que são muito caras, e, acima de tudo, que vá um amigo para o tribunal. Até porque o Daniel, hoje advogado, se não chegar lá, continuarei com muito orgulho sendo advogado. E se chegar lá, saibam que o meu compromisso, desde o começo que eu disse, que foi dado, será o mesmo, de defender as bandeiras, não só estas, Raundrim, que fizemos questão, Fernando, de colocar, encartelar, inclusive fazer de maneira digital, repassando aos advogados que nos pedem. Mas, acima de tudo, coloquei um compromisso aqui que é muito caro, que é a cada 6 meses ouvir a classe dos advogados, porque quem estiver lá naquela cadeira, com o passar do tempo, se distancia da advocacia, o que é natural. Por mais que receba advogados em seu gabinete, que irá receber, e minha obrigação é de receber a qualquer momento, independente de hora marcada, vai se distanciar porque não vai estar ralando, como a gente diz, a fivela no balcão. Então é preciso que aquele que aqui se dispõe a ser candidato e vem pedir o voto do advogado, que assuma o compromisso de a cada 6 meses, no mínimo, ouvir os advogados, saber quais são os anseios da classe. Até porque este aqui é o retrato deste momento, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, isso aqui pode estar tudo ultrapassado e os problemas podem ser outros. CPI. Eu gostaria de agradecer a presença no dia de hoje aqui no nosso programa desse grande amigo, esse jovem advogado, volto a dizer jovem, viu? Que o tempo passa, mas o caráter, né, a personalidade, a firmeza e a ética fica. Pelo compromisso com a sua categoria, por essa presença inestimável no dia de hoje. E você, advogado, são 6 nomes. De promessa se diz que o inferno é calçada. Um grande representante de vocês, só cabe a vocês decidir, né? Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa. É com você, Raul. Muito obrigado, doutor Daniel, sua presença. Muito obrigado a todos que estão conosco até este momento, nossos telespectadores. Nós desejamos a todos os advogados que possam realmente escolher com muita consciência pessoas realmente comprometidas, como o doutor Marcelo, do Daniel Brabo. Falo Marcelo, que o Marcelo, nós tivemos alguns contatos, quer dizer, uma certa amizade e tal, em alguns momentos muito importantes, assim, esclarecimento. Eu, como estudante de direito, muitas vezes eu liguei para o doutor Marcelo perguntar algumas interrogações que tinha em relação no campo do direito, né? E só tenho a agradecer a sua presença. E as considerações finais, né, do e as suas considerações finais, que possamos desejar a todos, assim, que possam realmente escolher um bom nome. Eu que agradeço a vocês dois, Fernando, Raundrim, muita felicidade de estar aqui. Tenho dito desde o começo da caminhada, eu digo, aonde eu for convidado, irei com o maior prazer. O que me for perguntado, responderei com a maior satisfação. E eu acho que o momento é esse. Na qualidade de advogado, você também, como eu sou, precisa perguntar, cobrar os compromissos. E na qualidade de candidato, que aqui estou, é meu dever de responder, é meu dever de dizer o que penso da forma que penso. Então, só tenho a agradecer a vocês, pedir a você, advogado, que humildemente, se puder me prestigiar também com um voto. É dessa forma que eu tenho trabalhado, é dessa forma que eu sempre atuei na minha vida, conversando, de portas abertas, e dessa forma continuarei sempre. Então, pedir humildemente um voto, pedir o apoio, até porque temos hoje um quadro dentro dos advogados, um quadro de advogados aptos muito grande, em que não conseguimos levar a nossa mensagem a todos no corpo a corpo, é humanamente impossível, o tempo de campanha é pouco. Então peço também, Raundrim, quem puder, me acompanhe, Fernando, nas redes sociais. É uma forma apta, uma forma prática também, que a gente pode alcançar os advogados. Meu Instagram é @DanielBrabo, então peço a quem não siga, se puder seguir também, puder acompanhar, e lá também, o que tiver de pergunta também pode me fazer. Sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo que acompanho minhas redes sociais,
sociais, meu WhatsApp. Essa semana me foi perguntado por um colega se não estava falando com um robô. E na mesma hora eu liguei para ele. Aí ele riu e fez: rapaz, eu pensei que era um robô. Eu disse: de jeito nenhum, eu posso não ser um robô, mas estou quase que praticamente há 24 horas à disposição de todos. Muito obrigado. Forte abraço para todos.